Boa noite, meus queridos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui na casa da irmã Elizabeth Cardoso, com sua filha Mariana Cardoso e com um grupo maravilhoso de irmãs queridas e amadas que estão aqui conosco para adorar o nosso Deus em espírito e verdade. Nós estamos aqui muito felizes porque é um momento de adoração, é um momento que nós nos voltamos para agradecer a Deus. Você vê, até o cachorro está adorando a Deus, está latindo aí. Então a gente tem que, glorificar o nome do nosso Deus. Agradecer a Deus, porque Deus é bom, só Ele é bom, só Ele é misericordioso, só Ele realiza proezas em nossas vidas. Então eu, sem mais delongas, eu quero dar boa noite a cada um de vocês, que Jesus seja com a vida de vocês, que vocês possam ter uma noite maravilhosa e que vocês possam prestar esse culto junto conosco até o final, tá? Então nós agora vamos orar. Eu vou pedir a Neuza que nos eleve com uma palavra de oração, pedindo a Deus que possa abençoar a palavra, abençoar todo o restante do culto e que Ele receba a nossa adoração e o nosso louvor. Amém. Então nós vamos agora trazer a palavra, para você que está chegando. Meu nome é o pastor Alexandre Luciano, eu sou pastor de famílias da Primeira Igreja Batista no Encantado, e nós estamos aqui todas as terças-feiras, 19h30, prestando esse culto de louvor e adoração, essa live que você está aí nos acompanhando, e é convidado a toda terça-feira estar conosco. Nós vamos meditar hoje, essa noite, quem é a videira e o agricultor? Essa é uma pergunta, Quem é a videira e o agricultor? E aí, Joselito, pastor Joselito, boa noite, Jesus abençoe você, Ana Paula, e a sua vida. Amanhã live com o pastor Joselito às 9h da manhã. Então, e vocês sabem me responder quem é a videira e quem é o agricultor? Quem é a videira e quem é o agricultor? A videira é quem, irmãs? Irmãs, acorda, a pergunta é para vocês. A videira são vocês. E o agricultor? Não, a videira é Jesus. O agricultor é Deus. É dele, e nós somos os galhos, os ramos. Nós somos os ramos, isso aí, isso está em João 15, de 1 a 2. E aí começa, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. João 15, versículo 1 e 2. A gente é todo basicamente até o 11, 12, mas a gente só vai ficar nesses dois aqui. Então vamos lá no versículo 1. Quem é a videira verdadeira e o agricultor, E aí a mensagem está em João 15, versículo 1 e 2. E aí no versículo 1 lemos da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que está estando em mim, que não tiver fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Jesus disse, a videira verdadeira é para mostrar que funciona o nosso relacionamento com Ele. Jesus é a videira. Nós somos os ramos que dependem dEle. E o Pai é o nosso agricultor, o agricultor que cuida de nós. Em Cristo podemos dar muitos frutos. Irmãos, eu queria dizer para você
o quanto é importante nós darmos frutos. E frutos, se você é ramo da videira, você tem que dar fruto. Porque ele deixa muito claro aqui no versículo 1, né? E que eu queria ler de novo para vocês, ali versículo 2, ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Todo ramo que está em Cristo Jesus e não dá fruto, ele é cortado, irmãos. Então, o que acontece? Se eu não dou fruto, sabe, eu serei cortado. Ah, eu vou ser cortado agora? Não, na verdade não, você não vai ser cortado agora. Mas se você for a óbito, você está cortado do reino dos céus. Então você precisa pensar que você precisa dar frutos. E frutos é vida, é vivendo. A gente só consegue dar frutos hoje com a nossa vida, com o nosso testemunho. Né? A videira verdadeira, em João 15:1, ele fala, Jesus explicou que ele é a videira verdadeira, porque somente nele temos vida. Não existe outra fonte de vida. A videira sustenta e alimenta os ramos. Sem Jesus morremos. Então, outra coisa importante, se nós não estivermos em Cristo, nós não temos alimento. E se não tivermos alimentos, nós vamos padecer. Por isso que muitos estão padecendo, porque não estão em Cristo. Não estão ligados ao ramo, não estão ligados à videira. E como ramo, precisa de estar ligado à videira, porque é a videira que vai dar vida aos ramos, aos galhos. Então, nós precisamos mais do que nunca estarmos ligados à videira. A Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, Jesus mora dentro dela, certo? A Bíblia diz que quando Jesus... Vocês hoje estão muito calados, hein? A Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, Jesus mora dentro dela. Amém? Amém. Certo. Espiritualmente, a pessoa morreu para o pecado. Amém? Amém. Isso é verdade? Deveria ser. Bom, a Mariana disse que deveria ser. Então, há uma interrogação aí. Junto com Jesus, na cruz, agora se recebe a nova vida em Jesus. Assim como a seiva da videira, a Bíblia, a palavra seiva, tem um sentido figurado. O significado de vida abundante. A seiva é um líquido rico, nutriente, que circula dentro das plantas. A palavra seiva pode ser usada para se referir à palavra bíblica, que é rica em sabedoria para a vida. Então veja, quando Jesus diz da seiva, fala da seiva, ele está falando de qualidade, que ele está dando qualidade para a gente. Ele está dando vida abundante para a gente. A seiva que Jesus passa para nós, no momento que fizemos uma decisão em Cristo, ele está nos dando vida abundante, ele está nos dando vida completa. Então, irmãos, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que frutificar, porque senão a gente não vamos ter o alimento, não vamos ter a seiva em nós, que é a vida abundante. Então é necessário frutificar. Ela dá vida aos ramos, Jesus dá vida aos seus seguidores. Gálatas 2:20, Jesus dá vida aos seus seguidores. Todo aquele que segue a Jesus tem vida eterna. Irmãos, sabe lá o que é isso? Sabe, a gente ter, como está lá em Gálatas 2:20, como a gente ter a certeza que Jesus está nos dando vida, que Jesus está conosco, que Jesus está nos carregando em suas mãos, nos protegendo, nos dando vida abundante. Irmãos, parem para pensar nisso, porque vocês já viram quantas pessoas têm oportunidade para refletir sobre esse assunto? Quantas pessoas podem ter essa oportunidade que nós estamos tendo?
Quantas pessoas podem ter a oportunidade de viver Cristo para as outras pessoas? Irmãos, eu não falo de ativismo. Eu falo de viver os evangelhos, de viver a palavra. Sabe, os filtros do Espírito, ser manso, ser paciente, ser amoroso, ser bondoso, não guardar rancor, perdoar, o perdão predominante. Irmão, Jesus só pode estar em nós dessa forma. Jesus também disse que nós precisamos dele para dar fruto. Os galhos secos, sem vida, serão realmente destruídos no fogo. Mas quente está unido, o crente está unido em Cristo Jesus e tem uma vida eterna. Nós estamos, sabe, unidos em Cristo Jesus. Se nós damos frutos, nós não somos galhos secos, irmãos. Somos galhos secos. Miguel, boa noite, Jesus te abençoe. Nós somos galhos secos? Não podemos ser, irmãos. A seiva tem que estar germinando, ela tem que estar saindo da videira para os seus galhos. A vida abundante tem que estar indo para os galhos. Poxa, a nossa vida é uma vida seca ou é uma vida cheia de seiva? O ativismo, irmãos, está destruindo as pessoas. As pessoas se envolvem com tantas coisas, mas esquecem do principal. O principal que Maria fez está aos pés de Jesus. Aprender os ensinamentos que Jesus tinha para dar. As pessoas hoje se preocupam com tanta coisa dentro da igreja, mas esquecem do principal, que é estar aos pés de Jesus, que é ouvir Jesus nos ensinar. Essa é a grande riqueza de ser servo de Deus, de ser discípulo do Senhor, é estar aos seus pés. Essa é a escolha. E ele deixou esse exemplo, esse texto bíblico, porque as únicas 3 pessoas que estavam com Jesus, pelo que ele era Maria, Marta e Lázaro. Só essas 3 pessoas estavam com Jesus pelo que ele era, não porque o que ele tinha para dar, e sim pelo que ele era. Então nós somos discípulos, nós precisamos estar com Jesus pelo que ele é, não porque ele pode realizar milagre, não porque ele pode me curar, não, isso é apenas uma consequência. Eu tenho que estar com Jesus porque ele é o melhor para a minha vida, porque eu não tenho coisa melhor do que ele. Dá para vocês entenderem isso? A gente não tem coisa melhor do que Jesus. Reflita na sua vida e veja todo o decorrer da sua vida o que você tem melhor do que Jesus. Existe algo melhor do que Jesus? Não tem, irmãos. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Porque o mundo jaz no maligno e as coisas mais estão entrando dentro da gente, não é? Ai meu Deus, deu um banco agora na minha cabeça, eu não estou muito sem, né? Mas vamos lá, eu vou lembrar. O agricultor. Selma. Deus abençoe, Selma de São Paulo. Não estava vindo, Selma do Santo André Paulista. Deus te abençoe, querida. O agricultor, Deus é agricultor. João 15:13. Cuida das nossas vidas, nos guia para darmos bons frutos. Quando o agricultor encontra um ramo que não dá fruto, ele corta, porque na verdade está morto. Irmãos, um ramo quando não dá fruto, ele está morto. E nós temos vários ramos dentro da igreja mortos, completamente mortos, defuntos dentro da igreja, defuntos vivos dentro da igreja. Vivo porque tem o sopro da vida, e morto para Cristo Jesus, porque não tem a sua presença. Então, irmãos, nós não podemos viver dessa forma.
Sabe, nós precisamos, mais do que nunca, da mesma forma que Deus cortará o ramo, Ele vai cortar a vida eterna de todos que não estão espiritualmente. Aqueles que estão espiritualmente mortos serão espiritualmente cortados. E aqueles que estão com Cristo estarão espiritualmente vivos. Então, irmãos, vivos que eu digo é vida eterna. Morte eterna. É isso que eu estou falando. Talvez a nossa mente limitada, a gente não entenda o que é isso. Talvez você e eu e todos os outros vão entender isso na morte. Aí nós vamos entender o que é isso. Porque as pessoas brincam com a fé. As pessoas brincam com a fé, brincam com Jesus. Mas vocês podem ter certeza, a palavra não tem um tio da palavra que não aconteça. Então você tenha certeza disso. Que se você não toma uma atitude de dar fruto, de se conectar à videira para receber a seiva e frutificar, irmãos, estaremos mortos espiritualmente. Deus trabalha em nossas vidas, nos ajuda a crescer o fruto, os bons ramos dão fruto, com a ajuda da videira e do agricultor. Jesus disse que Deus é glorificado quando damos frutos. João 15, 8, de 8 a 10. Esse fruto não aparece logo, do nada. Ele nasce, ele cresce. E quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. É isso, irmãos, quem cresce somos nós. Quando obedecemos os mandamentos, aí damos frutos, esses frutos vão crescer. Sabe, é isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa, de dar frutos, de arrependimento, de vida com Cristo Jesus. Então o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é isso aqui? Vocês podem me dizer o que é isso? Os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5, de 22 a 23. Agora, vamos lá. Você pode afirmar que você tem amor? Amor de verdade? Você pode afirmar com toda a categoria que você tem amor por você, por Deus, por você e pelo teu próximo? Pode afirmar. Você pode afirmar que tem alegria? Vocês sabem o que é alegria? Vocês têm ideia do que é a palavra alegria? A palavra alegria, meus queridos e amados irmãos, é você estar passando inúmeras dificuldades. É você estar num leito de dor. É você estar endividado até o último fio do cabelo. É você ter um filho com problema sério. E você está alegre porque você tem Jesus na sua vida. E Ele proporciona essa alegria para você. Então você vai estar alegre. Por que você não vai estar alegre? Você vai ter paz também nesse momento. É um momento de paz. Nós precisamos ter paz. Como saberemos que estamos mortos, Miguel? Quando nada fazemos para o reino de Deus. Quando não oramos, quando não lemos a palavra e quando não vivemos a palavra. Aí nós estamos completamente mortos. E principalmente quando a gente nem tem ideia que não está fazendo isso. Aí nós já estamos completamente mortos espiritualmente. Porque o crente, ele tem que viver o evangelho, ele tem que frutificar. Crente que não frutifica não é crente. É basicamente isso que Jesus diz. Ele está na videira, mas ele está morto. Então nós precisamos dar frutos.
paciência, como é necessário a paciência. As pessoas não têm paciência com as outras. As pessoas não sabem ouvir. As pessoas não têm entendimento. As pessoas acham que divergência é discussão. Divergência é ofensa. Não, divergência é a palavra, a etimologia da palavra. Eu não concordo com aquilo que você pensa, mas isso não é inimizade. Isso é divergência. Nós não pensamos iguais e divergimos nesse sentido. Agora, não quer dizer que nós somos adversários, que nós somos inimigos. Não, apenas é uma divergência. Pensamos diferente. Então, por que não ter paciência? Ter amabilidade. Entendeu? Precisamos ser amáveis, irmãos, com as pessoas. Poxa, como você pode estar na igreja, chega uma pessoa, você não abre um sorriso de verdade para ela, você não fica alegre por ela estar ali junto contigo. Como é que pode? Eu já fui em algumas igrejas, não agora, mas já fui em algumas igrejas que você entra, tem uma recepção e as pessoas nem te recebem, nem bom dia, nem boa noite te dão. Que coisa horrível que nós estamos vivendo. Sabe? Bondade. Poxa, cadê a bondade, irmãos? Sabe? Cadê a bondade? Cadê essa coisa de servir o outro, de ajudar? Por exemplo, hoje eu fiz um apelo a vocês. A irmã Elizabeth estava mal, ela e a filha. Eu apelei no grupo, as pessoas que podiam vir ajudar ela. Pô, se você podia e não veio, irmão, poxa vida, para pensar, você está dando fruto? Há bondade no seu coração? Como eu vou ver um irmão em dificuldade e não vou ajudar? Se eu posso ajudar? Sabe, irmãos, eu ia dar um exemplo aqui, mas eu não posso dar porque é um exemplo favorável a mim. Então eu não vou dar esse exemplo. Eu só daria o exemplo se fosse uma coisa negativa da minha parte, né? Mas é uma coisa positiva. Então eu não vou dar esse exemplo. Mas bondade, cadê a bondade? Fidelidade. Irmãos, nós não somos fiéis aos nossos irmãos. A gente está ouvindo a coisa das pessoas e automaticamente a pessoa sai do lado, você já está falando para outro o que ela falou, e sempre com acréscimo. Nós não somos fiéis às pessoas. Nós não somos fiéis a Deus. Porque primeiramente você só pode ser fiel a Deus se você for fiel ao seu próximo. Porque Deus você não vê e o próximo você vê, você toca, você convive. Então você não tem como ser fiel a Deus se você não é fiel ao seu próximo. Então parem para vocês pensarem sobre isso, irmãos. Olha, Deus tem falado tanto conosco. Foram 43 terças-feiras no ano passado que nós fizemos cultos. E Deus falou tanto conosco. Esse ano já é a terceira terça-feira. E tudo está no mesmo caminho. Pense, é para mim também. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque Ele está falando alguma coisa conosco, Ele está querendo mostrar alguma coisa para a gente que nós precisamos mudar. Precisa haver uma transformação, mansidão. Meu Deus, como as pessoas são tensas, estressadas, se aborrecem à toa, fecham a cara para as outras, são hostis, tem algumas que são até grossas. Gente, que coisa é essa? Temos que ser manso. Jesus foi manso em tudo. Ele foi escarnecido, ele foi espancado, mas ele foi manso. Por que ele é o nosso exemplo, irmãos? Nós temos que ser manso. Como eu disse, irmãos, divergência ele não é meu adversário, porque ele diverge de mim.
Apenas nós não temos opiniões iguais. E isso é o que gera mais contendas, mais dificuldades na igreja. São as divergências. Ou então palavras às vezes que dói, a pessoa está fazendo alguma coisa, o outro diz, não faz isso agora, acabou, aí a pessoa fica irritada porque acha que ela tinha que fazer. Irmãos, a gente tem que ver que às vezes Deus está usando a boca da pessoa, porque Deus não quer que aquilo seja feito. E você está temando e insistindo em fazer. Então ouça o que Deus está falando com você e seja obediente, seja manso, obedeça. Domínio próprio, meu irmão, pelo amor de Deus, aí que a coisa ficou pesada, né? Aí ficou muito pesado, né? Quando a gente fala de domínio próprio, a gente pensa o seguinte: ah, poxa vida, mas a gente não tem equilíbrio. Irmãos, o crente que não tem domínio próprio não vai entrar no reino dos céus. Não pense que domínio próprio é equilíbrio. Domínio próprio é você tomar suas decisões. É você saber o que é melhor para a tua vida. É você saber que isso é um erro, isso eu não posso fazer, eu não vou fazer. Isso é domínio próprio. Não é equilíbrio. Então não confunda domínio próprio com equilíbrio. Domínio próprio é você tomar uma decisão de não errar, de ver que a coisa está errada e não errar. Sabe, eu estou beijando a pessoa, eu tenho um relacionamento com a pessoa, eu começo a beijar e eu começo a suar, começam as coisas a ficar difíceis. O que eu tenho que fazer? Poxa, vou dar uma volta, vou lavar meu rosto, vou esfriar. Você escolhe em não cair em tentação. Você escolhe, a escolha é sua. Ah, tem um cara saradão lá que eu vejo, poxa, sabe? Ele passa, ele é saradão e bababá, bababá, então aquela mulher saradona e papapá e passa. Você pode escolher e não achar saradão. Pensa que saradão é o teu marido. Ou se você não tem marido, você tem que saber que ele pode ter uma esposa. Então a gente tem que ter consciência que a gente não pode errar. A gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que decidir em não pecar, em não expor o nosso corpo ao inimigo. Vou repetir o que eu falei hoje cedo. Irmãos, o inimigo, o mal, não tem corpo. Ele usa quem? Ele usa as pessoas. Então ele pode usar qualquer um de nós que der facilidade para ele. Então eu pergunto para você: você tem permitido o inimigo te usar? Para você pensar sobre isso. Você tem permitido o inimigo te usar? Ele não tem corpo. Ele não tem corpo. Ele usa o corpo das pessoas. Então pare para pensar. Como fica isso? É isso que eu quero que vocês reflitam muito nessa noite, tá? Precisamos cultivar esse fruto, procurando crescer na nossa união com Jesus. Em Jesus temos tudo que precisamos para dar bom fruto. Tudo. Jesus nos dá todos os elementos para darmos bons frutos, né? Então precisamos entender, com essa reflexão de hoje, a importância de permanecer em Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, a importância de permanecer em Jesus Cristo. Porque cada hora que você perde o domínio próprio, você se afasta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A necessidade de uma boa poda para que os ramos deem frutos é a ideia de quem permanece em Jesus Cristo. Produzirá coisas boas e glorificará a Deus. Então, meus irmãos, se a gente continuar em Cristo, a gente vai ser aparado, vai ser podado e vai vir com mais força. A selva vai ser mais forte e nós vamos dar frutos com qualidade. Entende? A ideia é quem não permanece em Jesus Cristo será lançado fora como um ramo que secará. Irmãos, não é isso que Deus separou para a gente. Ele não separou isso, Ele não quer perder ninguém. Então nós precisamos mudar, irmãos. A nossa vida precisa mudar. A videira é um símbolo profundo na Bíblia. A colheita das uvas era um símbolo de bênção e prosperidade. Aí eu digo para você, Jesus está falando para você, você é bênção e prosperidade no meu reino. Você é bênção e prosperidade. Deu para você entender isso? Se você permanecer na videira, dando fruto, você é bênção e prosperidade no reino de Deus. Cara, é promessa, meus irmãos, isso é promessa. Entende? Isso é promessa. Isso não é promessa de homem, é promessa de Deus, aquele que cumpre todas as suas promessas. Então eu queria muito que você refletisse essa noite sobre isso. Quero muito que você reflita. Quem é a videira e o agricultor? Você é o galho seco ou você é o galho cheio de seiva? Pense sobre isso. Você quer ser realmente bênção, cheio de próspera, não estou falando de dinheiro, de nada material, próspera espiritual, no reino de Deus, espiritualidade, crescer espiritualmente. Você quer ser bênção e prosperidade? Ou você não quer ser nada? Ou você quer deixar o inimigo te usar? Desculpe, irmão, de eu virar o rosto, porque eu preciso olhar para eles aqui também. Né? Me perdoe vocês aí que estão na transmissão, mas é porque eu estou com o ventilador aqui em cima, então eu não tenho como ir com o celular na minha frente para fazer a transmissão. Então eu não tenho uma visão panorâmica de todas as nossas pessoas. Elizabeth, não se preocupa não, tá ótimo, tá ótimo. Então, queridos, pensem sobre isso, tá? Jesus é a videira e Deus é o agricultor. Então Jesus, nós saímos dele, nós somos os ramos, da onde ele nos alimenta com a seiva, e Deus é o agricultor, é aquele que dá crescimento. Então pense sobre isso. O que você quer ser? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos agora